Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora continuar? Antes da gente iniciar o vídeo, só quero te pedir, considere se inscrever no canal, marque o sininho para que você seja avisado das próximas postagens feitas aqui no canal e se gostar do vídeo, por favor, curta ao final. Nós vamos continuar a dinâmica, vamos continuar falando sobre forças. Chegamos agora à força de atrito, a última força daquele bloco das forças de contato que nós discutimos lá no comecinho da dinâmica. É mais uma das forças que apresenta a fórmula própria para o seu cálculo. Algumas não apresentarão, como a tração, por exemplo. Para encontrar o valor delas, nós teremos que usar de outros artifícios. Teremos que usar da força resultante, em existindo ou não uma aceleração. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Por hora, acompanha comigo, por favor. Força de atrito. Por se falar de força, eu já logo de cara vou imaginar, professor, você está falando aí de uma interação entre corpos. Isso, exatamente. Se vê que tu entendeu direitinho o que é uma força. É uma interação entre corpos. E dessa interação entre corpos eu posso ter algumas coisas. Lembra que nós falamos? Falamos sobre transferir energia, falamos sobre gerar deformação, que foi a nossa aula passada sobre força elástica. Quem não viu, clica aí no vídeo anterior. E a força também é capaz de gerar equilíbrio. Melhores cenas dos próximos capítulos. Hoje nós vamos discutir o atrito. Essa força, que é essa interação entre corpos, esta força de atrito, ela provém da oposição ao escorregamento. Ah, professor, a força de atrito, isso, ela surge da oposição ao escorregamento. Ah, entendi, professor. Quer dizer que sempre que um corpinho tende a escorregar, aparecerá a força de atrito? Exato. É oposição ao escorregamento. Na verdade, basta que haja a tendência que já surgirá a força de atrito, certo? Essa força de atrito, eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho. Ela, na verdade, depende de duas coisas apenas. Primeiro, depende do tipo de superfície que estará escorregando uma sobre a outra. Então, depende das superfícies que escorregam umas sobre as outras. E depende também do quanto esses corpos estão em contato um com o outro. Quanto maior o contato, maior o atrito entre eles. Então nós vamos colocar aqui. Primeiro, depende do tipo de superfícies entre os corpos. Professor, que corpos? Os corpos que se atritam, né? Ah, é verdade, né, professor? E a segunda dependência é o que nós chamaremos aqui de penetração entre os corpos. Essa penetração entre os corpos, na verdade, é a normal. Ué, professor, por que a penetração entre os corpos é anormal? Porque a penetração entre os corpos, na verdade, representa o quão um está em contato com o outro. E a tal força de contato entre corpos é anormal, certo? Pois bem, professor, por que você falou aí de penetração dos corpos? Eu não entendi bem essa história. Para que você entenda, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse corpinho que aqui está, é um bloquinho que está sobre a mesa, certo? E vou tirar uma foto aqui do cantinho e vou ampliar aqui para você. Ah, professor, é isso que é o balãozinho aí? Isso, exato. Então o que eu verei? Esta superfície que ora parece perfeitamente horizontal, na verdade ela é cheia de dentes. Ela é cheia de rugosidades. Esse bloquinho aí também tem... Isso, esse bloquinho aí também tem alguns dentinhos. Ah, professor, quer dizer então que pode acontecer de um dentinho entrar dentro do outro, um dentinho está acoplado no outro? Exato. E esses dentinhos é que vão gerar a dificuldade ao movimento. É quem vão gerar o atrito. Por isso que quanto mais dentinhos eu tenho, mais atrito existe. E para ter mais dentinhos, eu preciso de um maior contato, certo? Agora vamos entender o seguinte. Quais as forças que atuam nesse sistema, né? Eu estou estudando só o bloco. Então, falando do bloco, vem comigo, ó.
O bloco sofre a ação da força-peso. Eu não vou desenhá-la agora porque não é dela que estamos falando. Eu vou desenhar a força normal. Esse bloquinho está apoiado sobre o solo, ele empurra o solo para baixo. O solo vai empurrá-lo para cima, em um par ação-reação, certo? Essa força que o solo empurra ele para cima é a força que nós chamamos de normal. Ah, professor, estou lembrado, né? Aquela que é sempre perpendicular ao solo. Isso, exatamente. Agora imagine você o seguinte, por algum motivo, esse corpinho ele está querendo escorregar para a direita. Veja, ele está escorregando para a direita. Professor, ele está se movendo para a direita? Também. É que alguém o colocou para se mover para a direita. Então ele está escorregando para a direita. Opostamente a esta tendência, surgirá uma força paralela ao solo que nós chamaremos de atrito. E como já combinado também lá na aula de forças, a força de atrito eu chamarei de AT, certo? Ah, entendi, professor. Então esse AT é o atrito. Isso. E esse N esse N é a força normal, né? Que nós já estudamos lá anteriormente. Você percebeu, né? Nós estamos num bloco de estudo de forças onde cada aula falou de uma força em específico. Aquelas que possuem fórmulas, que possuem algo a mais, ganharam a exclusividade de uma aula. As outras a gente colocou num pacote só, certo? Ah, pois bem, professor. E continuando essa brincadeira, fala aí para mim, professor, por que o atrito está para trás? Fácil, faz assim, ó. Põe os seus dedinhos formando um contato entre eles. Tenta mover sua mão. Tenta mover sua mão de cima para a direita. Você percebe que tem uma dificuldade? Ela, ao ir para a direita, quer empurrar esses dentinhos também para a direita. Só que você vai sentir nos dedos de cima uma força no sentido contrário. Professor, é verdade, né? Quando esses dentinhos tentam... o de cima vai para a direita, o de baixo quer ficar parado, né? E é como se ele estivesse empurrando o dentinho de cima para o outro lado. Exato. Essas interações é quem geram as dificuldades. Tanto que você já deve ter percebido. Se você arrastar um móvel velho pela casa, você vai deixar um rastro desse móvel no solo. Esse rastro são esses dentinhos que estão se quebrando e estão ficando marcados no solo, estão ficando para trás. Quando você olha na rua e vê uma marca de frenagem, você vê aquele preto marcado sobre o solo de borracha de pneu, é o atrito, são esses pedacinhos, esses dentinhos que estão ficando para trás. Ok? Tudo bem? Professor, agora eu estou entendendo. Só a história do escorregar é que eu não compreendi direito ainda. Pois bem, preste atenção. Imaginemos que este corpinho A está movendo-se para a direita, certo? Então ele tem aqui, né, professor? Isso, ó. Ele tem um vetor velocidade para a direita. Agora, vamos imaginar que por algum motivo ele vai parar. No item A, estamos em um movimento do tipo retardado. Já na situação B, nós vamos imaginar o seguinte. Esse corpinho estava parado, sua velocidade é 0, mas por algum motivo ele quer ganhar movimento. Então nós estamos em um movimento do tipo acelerado. Mas só pode me dar um exemplo? Claro. Imagina que aqui é um caixote que está em cima de um caminhão. Esse caminhão está indo para a direita, o caixote está indo para a direita, só que o semáforo fecha e o caminhão vai ter que parar. Para ele parar, ele perde velocidade, um movimento retardado. Nesse momento, eu vou perceber que o caixote ele gostará de continuar o seu movimento. Lembra a inércia? Ele continua escorregando para frente. Ou pelo menos essa seria a tendência. Tendência de escorregar para frente. Ah, professor, mas ele não vai, né? Graças a Deus ele não vai e graças também à ação de uma força. A força de atrito. Tá aqui, ó.
que é oposta ao escorregamento. Ah, professor, entendi. O atrito é oposto à tendência de escorregar? Isso, certo? Agora vamos para a situação B. Imagina que o caminhão está parado e o semáforo abre. Ao abrir, o caminhão vai embora e o caixote vai querer continuar parado. Lei da inércia. O caixote estava parado, ele vai querer continuar a ficar parado, mas o caminhão vai embora. Professor, e aí acontece o quê? Existe uma tendência do caixote ficar para trás, concorda? O caixote fica e o caminhão vai embora. Eita, professor, é como se é como se o caixote estivesse escorregando para trás ou quisesse escorregar para trás. Mas para ele não escorregar para trás, para a esquerda, aqui na nossa figura, surgirá uma força para a direita. Tá aqui, ó. Essa é a força de atrito. Ah, compreendo, professor. Eu espero que você esteja compreendendo o seguinte. Aqui, o movimento que é representado pela velocidade está para a direita. A força de atrito está para a esquerda. Aqui, o movimento será para a direita e o atrito também está para a direita. É por isso que eu não posso dizer que o atrito é oposto ao movimento. Eu tenho que dizer que o atrito é oposto à tendência de escorregamento. Percebe agora a diferença entre o movimentar-se e o escorregar? São coisas totalmente diferentes para nós aqui na determinação da direção e sentido do atrito, ok? Na definição do atrito, então, chegamos à seguinte conclusão. O atrito, ele é um vetor, logo ele possui uma direção e um sentido. Professor, qual será a direção do vetor atrito? Bom, a direção do vetor atrito será paralelo ao movimento, ok? Paralelo ao movimento. E o sentido é sempre oposto ao escorregar, ao escorregamento, né? Ah, entendi, professor. Então, quem determina o sentido é para onde ele tende a escorregar, né? Isso, exatamente, certo? Pois bem, professor, então agora eu queria que você falasse para mim como é que eu calculo essa força. Bom, para isso nós vamos usar de um gráfico. E que gráfico é esse, professor? É um gráfico, venha comigo, onde no eixo Y nós teremos a intensidade do atrito, dado em newtons, e na horizontal a intensidade da força F em newtons que eu aplico sobre o corpinho para ele se mover. Então eu quero que você imagine aí na sua cachola a seguinte situação. Eu tenho um grande caixote em cima de uma mesa e eu vou arrastar esse caixote, certo? Todo mundo aqui já arrastou um móvel ou um objeto pesado um dia na vida. Ao arrastar um objeto desses, você deve ter começado aplicando uma força e esse corpinho não saiu do lugar. E aí você foi aumentando a intensidade e ainda assim ele não saía do lugar. Até que chegou um momento em que ele começou a andar. Ele disparou a andar. Neste momento, você rompeu aqueles dentinhos. Então, na verdade, eu queria que você compreendesse que existem dois tipos de atrito. Um atrito que mantém o corpinho ainda em repouso e um atrito que existirá depois que ele já ganhou o movimento. Professor, então são dois atritos? Na verdade é um atrito só. Ele ganha dois nomes por conta dos efeitos gerados por ele, certo? Então venha comigo. Professor, como é que vai ficar esse gráfico? É assim, ó. Se eu não aplico força nenhuma, eu não tenho atrito, porque eu não tenho tendência de escorregar. No entanto, se eu começar a aumentar a força, começará a aumentar o atrito na mesma proporção. Por quê, professor? Porque a força que eu puxo está para um lado e o atrito vai surgir para o outro. Esse corpinho permanece imóvel, a resultante é igual a zero. Isso significa que a força que eu fiz para um lado é igual ao atrito que surgiu para o outro. Elas são exatamente iguais enquanto o corpinho permanecer em repouso. Então, vem comigo, ó. Pronto, tá aqui. A força vai crescendo, a força de atrito vai crescendo
Conforme a força que eu aplico, cresce também, certo? Só que ela vai até um limite, que é o limite ao qual o corpo ainda permanecerá em repouso. Então, até aqui, esse corpinho permanecerá em repouso. Ah, então até esse ponto ele ainda está em repouso, professor? Exatamente. E aí você percebe que existe um valor máximo de atrito, que é o valor máximo da força que eu aplico antes do corpinho sair andando. A este atrito daremos um nome. Chamaremos de atrito estático, porque o corpinho ainda está em repouso. E máximo. Ah, professor, por quê? Porque daqui até aqui é atrito estático. O corpo está parado. Só que lá em cima é onde está o máximo, certo? Tu já percebeu que o atrito estático ele vai de 0 até um máximo, certo? Ah, entendi, professor. E a partir daí? A partir daí, meu amor, o corpo começou a andar. Você pode aplicar a força que você quiser, maior, menor ou igual, não me importa. Eu te garanto, o corpinho continuará andando. Quem já arrastou um móvel sabe disso. Depois que ele começou a se mover, você pode até aplicar uma força um pouquinho menor que ainda assim ele continua andando. Sabe por quê? O atrito ele vai cair praticamente instantaneamente e se manterá constante ou quase que constante, independente da força que eu aplicar daqui para frente. Porque daqui para frente, este corpinho estará em movimento. Ah, professor, mas você consegue me explicar o que está acontecendo ali intimamente com o negócio? Sim, é claro. Pensa um pouquinho comigo. No começo, os dentinhos que estão cravados um dentro do outro, eles mantêm o corpinho parado. Só que chega um momento que esse dentinho não aguenta, ele quebra. E ao quebrar, esses corpos começam a se mover. Ah, professor, é como se quebrasse, e aí fica mais fácil um dentinho correr por cima do outro. É como se aqueles pedacinhos cobrissem as lacunas do de baixo. Os dentinhos de cima preenchem as lacunas do de baixo. E aí um corre por cima do outro, sem aquela interação enorme que existia antes. Logo, o atrito é um pouco menor, certo? E a este atrito daremos um outro nome. Chamaremos de atrito cinético. Ah, entendi, professor. Então, este aqui será o atrito estático, porque até aqui o corpinho permanece em repouso. E este aqui será chamado de atrito cinético. Em alguns exercícios você também pode encontrar atrito dinâmico. É atrito do movimento do mesmo jeito, ok? Mas ele é praticamente constante, né? Pois é. Se nós voltarmos um pouquinho, você havia dito que o atrito depende das superfícies e depende do contato, certo? Isso. Então veja bem, o atrito ele dependerá das superfícies e dependerá do contato. O contato é representado pela normal. Isso a gente já aprendeu. Quanto maior o contato, maior a normal. Agora, as superfícies, ela será representada por um coeficiente. Ah, professor, é aquela tal da constante de proporcionalidade da matemática, né? Exatamente. É a proporção entre essa e essa grandeza, certo? Entendi, professor, mas quem que é essa constante? Essa constante, ela será conhecida como coeficiente de atrito. Ela representará, na verdade, a rugosidade entre as superfícies. Professor, como assim rugosidade? Vou te explicar para você entender de forma bastante ampla. Imagine você passar a mão sobre o asfalto. Nossa, professor, é áspero, vai machucar minha mão. Exato, ele é muito rugoso, certo? Passar a mão sobre a superfície do azulejo lá na sua parede, né? Passar a mão no porcelanato. Isso, é lisinho, né, professor? A rugosidade é muito baixa, certo? Então, são coisas, né, extremamente opostas. Rugosas, eu posso pensar numa lixa, por exemplo, né? Eu posso pensar nos dentes de uma serra, são superfícies extremamente rugosas. Superfícies lisas, a folha de papel,
a superfície do teu celular, são superfícies lisas, o espelho e assim por diante, ok? Agora vem comigo. Professor, qual é a unidade do coeficiente de atrito? Não tem. É a primeira grandeza que vocês vão aprender, adimensional. Professor, o que é adimensional? Adimensional significa sem unidade. Ah, professor, não vai ter unidade não? Não. Sabe por quê? O atrito é dado em newtons. A normal é dada em newtons também. E aí se eu pegar esse newton daqui e passar dividindo newton por newton, vai dar 1. Cancela. Não sobra unidade. Logo, a grandeza é adimensional, certo? Professor, mas você deu uma fórmula e você disse que tem 2 atritos. A gente costuma abrir essa expressão da seguinte forma. O atrito estático, ele é calculado por uma expressão que é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Entendi, foi a nada agora, hein? Calma lá, que eu vou te explicar. E existe um outro atrito, que é o atrito cinético. Esse é o produto do coeficiente cinético vezes a normal. Pronto. Tá, professor, mas eu tinha dito que não tinha entendido. Calma, vou voltar lá. Presta atenção. O que tem de diferente deste para este? Primeiro, aqui é uma desigualdade, certo? Porque o atrito estático ele vai de 0 até este valor. Então ele é sempre menor ou igual a este valor. Menor por quê? É daqui para baixo. Igual é se ele for exatamente o máximo. Então, quando eu estiver usando este ponto, eu utilizarei o coeficiente estático vezes a normal. Ele é quem determinará o máximo do atrito, o atrito estático máximo. Qualquer outro valor será igual à força que você aplica. Por exemplo, imagine que o atrito estático máximo valha 20. Se você aplicar 5, o atrito valerá 5, porque o corpinho não sai do lugar. Resultante é 0. 5 para um lado, 5 para o outro, 0. Se você aplicar 10, aparecerá um atrito 10, porque 10 para um lado é igual a 10 para o outro. A soma vai dar 0. Ah, ele continua em repouso, exato. E se eu aplicar 20? É a iminência de entrar em movimento. Lembra? O atrito estático máximo valia 20. Então, quando eu aplicar 20, esse corpinho ainda não sai do lugar. Mas qualquer forçazinha que eu fizer a mais, ele passará a andar. É como se fosse o maior valor, ou o valor necessário, para quebrar os dentinhos. Tudo bem? Então, esse coeficiente estático, ele representará aquela situação em que eu vou quebrar o dentinho. E o cinético representaria os dentinhos quebrados. Tudo bem? Professor, e esse tal desse coeficiente de atrito aí, ele depende do quê? Ele depende dos materiais apenas, tudo bem? Depende apenas dos materiais. Então, esse coeficiente de atrito, ele é característica dos materiais envolvidos no processo, tudo bem? Então, lembre-se, né, nós estamos medindo aqui o quão áspero são as superfícies, certo? A rugosidade. Ah, professor, compreendi. Então, o que eu posso escrever aí, professor? Então, vamos colocar uma observação aqui, que nós chegamos à seguinte conclusão, né? Professor, o atrito estático, ele sempre será igual à força que o operador faz sobre o corpinho, certo? Isso, a força que você faz é exatamente igual ao atrito que aparece, porque eles permanecem em repouso. Ah, entendi, professor. Então, é até atingir o valor máximo, aquele em que quebra os dentinhos, aquele em que o corpo entra em movimento e assume o atrito cinético, certo? Pois bem, professor, e essa situação? Essa situação é o que nós chamamos de iminência de movimento. Ah, professor, compreendo. Tudo bem? Iminência de movimento, aquilo que está para começar, certo? Tudo bem? Deixe-me desenhar algumas coisinhas, alguns exemplos do dia a dia, para te mostrar onde está o atrito. Porque o atrito é de extrema importância no nosso dia a dia. Sem ele, não conseguiríamos andar, não conseguiríamos escrever, não conseguiríamos sequer nos vestir, não conseguiríamos fazer absolutamente nada. As coisas escorregariam de nossas mãos. É o atrito que impede o escorregamento. Veja,
o ato de escrever, deposita-se carbono, né? Deposita-se o grafite sobre o papel. Esse depósito acontece por conta do atrito entre o grafite da minha lapiseira e a folha de papel. Então, vamos para as situações, vamos para os exemplos. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Imaginem que eu vou desenhar para vocês aqui um carro. Para quem não conhece o carro direito, vem comigo aqui, por favor. Esta é a roda dianteira, esta é a roda traseira, vulgarmente conhecida como roda da frente e roda de trás, certo? Professor, mas as rodas têm esses dentões aí? Não, eu desenhei esses dentes para você fazer analogia aos dentinhos que eu acabei de te contar, certo? Então, imagine você o seguinte. Imagine que este aqui seja o nosso carro visto de cima. Ah, entendi, professor. Aí aqui, ó, ficam as rodas de trás, tá vendo? E aqui ficam as rodas da frente. Ah, entendi, professor. Aqui tá o farol, ó. Pronto. Ah, entendi. Essas duas rodas, elas estão ligadas por um eixo e essas duas rodas estão ligadas por um eixo. A coisa não é tão bem simples, mas isso aqui vai facilitar. Imaginem vocês que o motor do carro esteja aqui. É um carro de motor central. Eita, professor, que é um carro esportivo, né? Para com isso, menino. Não tô falando nada disso, só para você entender, né? Ah, tá bom, professor. E daí? E daí que é o seguinte, esse motor é quem gera a tração. É ele quem faz o carro andar, certo? Agora, onde ele está ligado depende do carro. Tem carro em que o motor está ligado à frente, tem carro que o motor está ligado atrás. Normalmente, quando o motor está na frente, as próprias rodas da frente já estão ligadas no motor, para economizar material. Bem como quando o motor está atrás, ele já está ligado nas rodas de trás, certo? Mas ainda assim existem os chamados 4x4. É quando o motor está ligado ao mesmo tempo nas 4 rodas. Ele pode até ficar na frente, mas existe um eixo conectando ele lá nas rodas de trás, fazendo as de trás girar também. Tudo bem? Aqui, para começar, eu quero que você entenda o seguinte. Imaginemos que esse motor esteja ligado às rodas da frente. Então nós temos uma tração dianteira. Ah, professor, o que você quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer que essa roda, ó, ela vai girar nesse sentido. Bom, essa aqui também tem que girar, né, professor? Porque elas estão no mesmo carro, né? Isso. Só que o detalhe aqui é que a nossa roda da frente é a nossa roda de tração. Ah, a tração está na da frente, professor. Isso. A roda, ao girar, empurrará o chão para trás. Esse dentinho vai empurrar o chão para trás, né? Como se ele estivesse cavocando para andar, compreende? Ah, entendi, professor. O atrito vai estar para trás? Isso. E se a roda empurra o chão para trás, o chão empurra a roda para frente. Ah, compreendo, professor. É um para-ação-reação. A roda empurra o dentinho para trás do chão, o dentinho do chão empurra o dentinho da roda para frente. Ah, pois é. E o de trás? O de trás não. O de trás não tem ninguém tracionando ele. O que está acontecendo é que esse dentinho daqui, ó, ele está sendo empurrado para trás. Então é como se esse cara tivesse vindo para trás. Ah, o chão está indo para trás, professor. Isso. E quando o chão vai para trás, os dentinhos do chão empurram os dentinhos da roda para trás. Ah, compreendi. Tá aqui. Ao mesmo tempo em que ele é empurrado para trás, ele empurra o chão para frente. Eita, professor, que as coisas são trocadas? É, pois é. Onde estiver a tração, o atrito atua no sentido do movimento. Tem gente que fica pensando que o atrito só dificulta as coisas, né? Nem sempre. É ele quem faz o carro andar, percebeu? Ah, entendi, professor. Você quer ver um exemplo prático disso? Eu imaginar o seguinte, ó. Imagina que esse aqui é o chão. Tá, esse é o chão, professor. Isso. E daí? E daí que eu vou desenhar aqui, ó. Professor, o que é isso? Esse é o sapato do Cebolinha. Professor, o que é isso? Isso é o sapato do Cebolinha. O sapato, professor, é a chuteira dele. Caracoles, professor. Pois é, ó. Aqui está o cadarço, né? E aqui está o meião dele, ó. Eita, professor. Quer dizer, então, isso, ó. Isso aí é um pé. Nossa, professor, mas é feio demais, né? Me ajuda aí, presta atenção. Se esse indivíduo quiser andar para frente, presta atenção. Para andar para frente, ele empurrará o chão para trás. Fica de pé aí enquanto tu assiste o videozinho. Dá um passo para você ver. Faz devagar. O seu pé está indo para trás, empurrando o chão para trás, e você está indo para frente. Por quê? O seu pé empurra o chão para trás, o chão empurra o seu pé para frente. Continua sendo
força de atrito. Compreendi, professor. Então, me diga uma coisa, só voltando ali nos carros. Qual a diferença se o meu carro fosse tração traseira ou dianteira? Só para a gente concluir, então, qual a diferença entre os carros, professor? Quando ele tem tração dianteira, é a roda da frente quem vai empurrar o carro. Então, na roda da frente, a força estará para frente, a força de atrito estará para frente, e na roda de trás estará para trás, como eu acabei de representar para vocês no esquema, certo? Agora, se a tração for traseira, é a tração traseira quem vai empurrar o carro para frente. Ah, professor, e a da frente? A da frente vai estar só sendo empurrada, então ela vai ter um atrito para trás, né? Entendi, professor. E o 4x4 é quanto as 4 rodas estão empurrando o carro para frente. Tá aqui. Eita, pois é. Aí, qual é a diferença entre eles, professor? A diferença é que no primeiro, na tração dianteira, o carro está sendo puxado. A força que traciona está na frente, então ele é puxado. Então o carro de tração traseira é empurrado. Então, professor, o de tração dianteira é puxado. O de tração traseira é empurrado. Porque veja, a força que está na direção ao qual o carro quer andar está na roda de trás. Por isso que ele é empurrado. A força que está na direção ao qual ele quer andar está na roda da frente, ele é puxado. Professor, mas e o 4x4 então? O que tem esse de diferente? Esse aqui tem maior estabilidade, porque todas as rodas empurram ao mesmo tempo. Ah, entendi, professor. Então essa é a grande vantagem do 4x4? Estabilidade? Além de estabilidade, difícil de atolar, por exemplo. Porque você tem as 4 rodas, mesmo que uma fique atolada, 3 ainda estão puxando. Mesmo que 2 atole, ainda tem 2 puxando. Feito isso, no próximo vídeo, que será curtinho, falarei da diferença entre peso e normal. Como calcular o peso, qual a diferença dos pares ação-reação normal e peso, e na sequência começamos os exercícios, ok? Muito obrigado pela companhia, grande abraço meus amores, até mais, tchau, tchau!